Olá! Aqui é a Lili Pacheco para o canal Fator Político, com meu programa novo Freedom, direto da América, também com transmissão simultânea no Fio Diário. Sejam bem-vindos. Queria dar um alô aí para toda a audiência do Fator Político, para o pessoal do meu canal, do canal do Fio Diário, patriotas brasileiros que estão aqui para me apoiar e também para saber um pouquinho mais dos Estados Unidos. Sejam bem-vindos, gente. Esse programa surgiu no coração de toda uma equipe e a gente está aqui para fazer o melhor para vocês. Vamos lá? Então, solta a vinheta, produção. Olá! Olá, ministro, tudo bem? Deixa eu apresentar para vocês aqui o meu primeiro convidado do primeiro episódio do Freedom, ministro Ernesto Araújo. Como vai, ministro? Muito bem, um prazer estar com você aqui, Lili, com todo mundo que está nos assistindo. É uma honra, um prazer, alegria estar com vocês nessa estreia do seu programa tão oportuno, com esse título tão fundamental e com essa temática tão fundamental. Então, é realmente muito legal estar aqui com vocês. Que bom, ministro. Inclusive, né, o tema desse episódio é a liberdade na América. E logo quando eu estava pensando no tema, né, para o primeiro episódio, que é um episódio tão importante, eu pensei no que mais caracteriza os Estados Unidos aos olhos de um estrangeiro. E aí, a primeira palavra que vem em mente é a liberdade. E eu acho que o senhor é uma pessoa muito qualificada para falar sobre isso, não apenas porque o senhor mora nos Estados Unidos, mas porque o senhor tem aí é o seu campo de expertise, né? O senhor foi ministro das Relações Exteriores no Brasil, do Brasil. O senhor sabe muito sobre a América, né? Sobre o relacionamento do Itamaraty, o senhor esteve lá e o senhor sabe a fase que nós estamos vivendo, inclusive o senhor dá aula sobre isso, né? Então, fala para a gente, ministro, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando o senhor pensa liberdade nos Estados Unidos? Olha, eu acho que vem uma conjunção de indivíduo com pátria. Os Estados Unidos, eles conseguiram ao longo do tempo criar e manter, com todos os problemas, um modelo que faz essa união que não é fácil de fazer numa sociedade humana, né. O ser humano, ele é um indivíduo, né, ele tem cada um sua vontade, sua mentalidade própria, mas ao mesmo tempo ele vive em sociedade, ele é um animal político, como dizia Aristóteles, e, ele muitas vezes entra em choque, quer dizer, a liberdade dele entra em choque com essa sociedade. Então, desde a antiguidade, o problema, né, de como você ter um indivíduo livre dentro de uma sociedade livre, uma sociedade que estimule, permita e nutra essa liberdade do ser humano, que é a essência do ser humano, né, na minha concepção, na concepção do pensamento ocidental, na concepção do cristianismo também. A liberdade está no centro da cristã. Então, os Estados Unidos, eles conseguiram desenhar um sistema institucional e fazer viver e funcionar esse sistema de uma maneira a estimular a liberdade individual e, ao mesmo tempo, manter uma sociedade livre, né, uma sociedade que persegue a liberdade, que está atrás da liberdade, né? E digamos que nutre permanentemente essa essência do ser humano. Isso não é fácil de fazer, de forma nenhuma, e eu acho que é admirável isso e precisa ser estudado, porque eu acho que esse é o objetivo das sociedades humanas em geral, pelo menos as que vêm dessa cultura ocidental, que preza tanto a liberdade, como é a nossa, né, no Brasil. Então é isso, eu acho que é indivíduo junto com coletividade.
os dois andando em frente num caminho livre. Sim, com certeza isso caracteriza um diferencial aqui na América. E, ministro, algo muito especial aconteceu comigo hoje, que eu acho que ilustra um pouco do que o senhor falou. Mas antes disso, eu gostaria de pedir aí aos nossos queridos seguidores, né, a nossa audiência, para curtir essa live, compartilhar com outras pessoas. E quem está aqui pela primeira vez assistindo, eu gostaria de pedir que vocês seguissem o canal Fator Político, né? Da mesma forma, o canal Fio Diário também, e que vocês aí deixassem a contribuição de vocês, né? Compartilhando com outras pessoas, comentando no chat, falem de onde vocês são, nós queremos interagir com vocês. Mas vamos lá. Sobre isso que o senhor falou, ministro, algo muito interessante aconteceu comigo hoje. Estou aqui com a minha caneca, Make America Great Again. A gente tem que fazer uma dessa daqui para o Brasil. Mas eu hoje fiz a minha prova de cidadania, ministro. Eu me tornei americana hoje. Olha só, que E legal. acredito, muito legal, né? Logo no dia da estreia do meu programa aqui no Fator Político. E acredite, ministro, eu sei que certas coisas não são coincidência, não tinha como ser na mesma data. Essa data é marcada pela imigração americana com meses de antecedência, né? Eu recebi uma carta na minha casa falando o dia e o horário que eu deveria estar lá para fazer a prova da imigração. E, ao mesmo tempo, a Alessandra, aqui da equipe do Fator Político, marcou, né? A gente estava conversando e fechamos essa data de quarta-feira, né? Às 5 horas da tarde no Brasil, 4 horas da tarde nos Estados Unidos. Então, calhou da minha estreia, do meu programa sobre a política americana, ser no dia da minha prova da imigração. Eu fiz essa prova de manhã, eu estava bem nervosa. Passei, graças a Deus, e já fiquei lá para jurar a bandeira americana. E logo depois que nós fizemos esse procedimento, eu e várias outras pessoas, na autoridade que estava lá, eu não sei exatamente que tipo de autoridade ele era. Eu sei que ele trabalhava para o governo americano e tinha alguma posição alta lá dentro da imigração. E ele falou para a gente uma coisa muito séria. Ele virou e falou assim: olha, eu tô aqui com um certificado de cidadania de vocês. Através desse certificado, vocês vão tirar o passaporte de vocês, né? Quem aí tem criança pequena vai usar ele para as crianças pequenas. Mas eu queria falar, antes de entregar esse certificado, eu queria mencionar o país de cada um de vocês. E enquanto eu estiver mencionando os nomes, eu quero que vocês aplaudam. Por quê, né? Porque o que construiu esse país foi a imigração. Esse país é um país de imigrantes. E muitas pessoas vêm para cá através do mesmo sonho. E não é o sonho americano, é o sonho de liberdade. É o sonho de liberdade. Vocês vão ver isso agora, enquanto eu citar os nomes dos países, né? E aí ele foi citando. O primeiro que ele citou, Brasil. Aí tinha eu e mais 2 brasileiros lá, nós fizemos barulho, né? Aplaudimos. Aí ele começou a citar um monte de ditadura no Oriente Médio, Venezuela, Cuba, Peru. Ele citou o Iêmen, ele citou alguns bons países muçulmanos, ele citou China. Então, ministro, e alguns outros, né? Alguns outros países, um país só do leste europeu que foi da antiga União Soviética. Então, isso te faz pensar. E aí ele começou a falar sobre como as pessoas vêm para cá buscando essa liberdade que os americanos construíram com essa consciência do que o senhor falou, né? Andando junto a junto, o indivíduo, né? A nação ali, o governo, e pensando mesmo nos valores judaicos cristãos. E foi lindo, ministro. Ilustrou tudo que o senhor acabou de falar. Muito bacana isso aí, coincidência interessante, né, ter começado isso, porque é um símbolo, de que, a partir do Brasil, eu acho que a gente está olhando para os Estados Unidos com uma, né, e
muitas vezes como um refúgio, como uma esperança, né? E isso que ele mencionou, que não é o sonho americano, e sim o sonho da liberdade, eu acho isso muito importante, porque muitas vezes hoje as pessoas raciocinam no mundo como se todas as superpotências aí que estão, digamos, concorrendo por uma liderança mundial fossem equivalentes. Então, o Brasil não é superpotência, então tanto faz qual delas determine o rumo do mundo. E não é assim, porque os Estados Unidos, tudo bem, é um país como qualquer outro, mas eles têm, não são um país como qualquer outro. Por isso que a gente está falando, é um país onde a liberdade vingou, né? Eh, representam isso no mundo, é o melhor caso de êxito da liberdade no mundo. Portanto, é por isso que eles atraem, e é daí que é a, a liberdade. Então, muitas vezes a gente fala, ser pró-americano, por que ser pró-americano? Não é questão de ser pró-americano, é questão de ser pró-liberdade. E quem é pró-liberdade gosta que exista no mundo uma superpotência com o poder dos Estados Unidos, que ainda é construída, e está periclitando isso, mas ainda é construída na base da liberdade e é capaz de defendê-la e promovê-la, né? Então, essa é a questão dos Estados Unidos, né? Não como um país, digamos, qualquer, né? Mas como uma superpotência que pode, sim, ser uma referência de liberdade. Se os Estados Unidos deixarem de ser livres, né? No mundo real é assim, né? Se os Estados Unidos deixarem de ser livres, o mundo deixará de ser livre, porque todas as outras potências são totalitárias hoje no mundo, todas as correntes políticas demais são totalitárias no mundo. Então, é com isso que a gente está preocupado, eu acho, quem gosta de liberdade, certo? Ô, ministro, quando o senhor ainda estava no Itamaraty, o senhor tentava, o senhor tentava trazer essa transformação, né, ali para dentro, né, nas relações externas do Brasil. Eu imagino que deve ser algo, um desafio gigantesco trabalhar com instituições supranacionais, tais como a ONU, tais como, não sei, a OMS, e resistir, né? Não sucumbir o país a essas instituições que lutam contra a liberdade. Aí eu queria levantar aqui para o senhor uma questão bem, eu acho, um tanto quanto complexa. Isso não é uma das pautas das notícias que nós vamos discutir no final, mas eu acho importante a gente mencionar isso aqui. Recentemente, o Joe Biden estava para assinar um tratado da OMS, né, que em caso de alguma pandemia novamente, submeteria todos os cidadãos americanos, né, às normas aí da OMS, a autoridade deles. E aí os governadores começaram a ficar assim, revoltados, e o Ron DeSantis, daqui da Flórida, foi um dos que se pronunciou e falou assim: não adianta, pode assinar o documento que for, a Flórida não vai se submeter, porque isso é matéria de prerrogativa do Estado e não do governo, não da nação, não do país, né? Isso não é esfera federal, isso é esfera estadual. E aqui na Flórida ele foi altamente aclamado por isso. Na época que o senhor era ministro, né? Como que foi ter que lidar com isso, oh, ministro, ao mesmo tempo prezando pela liberdade dos cidadãos? Olha, Lili, no meu período como chanceler, os principais desafios, eu acho que foram internos, tá? Foram dentro do Brasil. Sim, é um grande desafio você remar contra a corrente inerce diante da ONU, que querem realmente ir substituindo legislações nacionais por normas supranacionais, muitas vezes normas que nem são objeto de tratado, que são assim meio que inventadas nos corredores da ONU. Isso é um desafio. E é um desafio, digamos, trabalhar contra esses que são considerados grandes consensos também na questão do clima, né? Mas o principal desafio foram as correntes políticas dentro do Brasil que usam essa dinâmica externa, supranacional, para manter o seu poder dentro do Brasil, um poder corrupto, um poder criminoso,
né, que cada vez mais está cercando a liberdade dentro do Brasil, e que também são aliados de grandes potências totalitárias lá fora, principalmente China e Rússia, que procuram intervir no Brasil e no mundo todo para exportar um modelo totalitário. Então, o que você tem no Brasil? Você tem uma determinada elite política, né, que eu chamo o corruptariado, né, que manda no Brasil e que quer preservar esse poder e que, então, se alia a, a essas correntes supranacionais. Por quê? Porque essas correntes permitem o controle da população. Então, se você tiver, né, digamos, um acordo de pandemia aplicado, digamos, a partir da OMS, o que acontece? Vai ser aplicado a partir de uma determinada elite nacional e ela vai ter uma desculpa supranacional para controlar completamente a sua população. E na questão do clima, algo parecido, para controlar a economia a partir da normatividade do clima. Sim? E, ao mesmo tempo, essa elite, ela adora o modelo totalitário, porque os modelos totalitários são modelos elitistas, onde você tem, seja na Rússia, seja na China, seja no Irã, uma elite política mandando no povo, e importam esse modelo e trazem recursos, né, desses países que querem realmente exportar o modelo deles, né, de diferentes maneiras. Então, se a gente tivesse um Brasil unido em torno da convicção de que nós somos um país livre, né, de que nós queremos ter o nosso próprio destino, de que é um absurdo você ter regulamentação global de saúde, você ter regulamentação global do clima, que é um absurdo você ter um mundo cada vez com mais poder das potências totalitárias. Se nós tivéssemos um país unido em torno do princípio da liberdade, né, aí é difícil, mas é um difícil fácil trabalhar lá fora, porque aí você teria um país unido. O problema é que, né, a gente tem que remar contra a corrente das duas maneiras, né? São duas correntes, a corrente externa e a corrente interna. A interna é que causa, sobretudo, o problema por isso, porque o poder da classe corrupta brasileira que manda no Brasil, ele está atado a esses dois mecanismos lá fora. Os totalitários, Rússia, China, Irã, alguns outros, e os supranacionais, chamemos assim, a turma do Great Reset, a turma da ONU. Sim, voltou a internet? Voltou. Perfeito, ministro, perfeito. E eu acho que é uma coisa que deveria chamar mais a nossa atenção, que nós deveríamos entender, assim, eu acho que o brasileiro, né, ele tá começando a acordar para a política, né, para essa questão da civilidade, do, de se envolver, de querer saber o que está acontecendo, tá mudando agora, né? O brasileiro era muito assim, ele não se importava com quem estava lá, ele não corria atrás, ele não se interessava muito por política. Eu acho que isso mudou com o advento das redes sociais. Eu gostaria agora de chamar alguns comentários aqui na tela, pedir para a Lê colocar. A Lê está colocando aqui, ó, então deixa eu ler. Esse aí é de um amigo querido, Diogo Forjaz, que também está aqui na grade do Fator Político. E ele fala assim: fator político enriquece a programação e o conteúdo com a marcante presença da Lili e dos especialíssimos convidados. Bem-vindo ao Fator Político Brasil. Sucesso. Muito obrigada, meu amigo. Eu amo as lives do Diogo, os programas do Diogo, né? O Diogo tem o super debate aqui no Fator Político também, que está passando por uma remodelação, mas que já está em breve. O Daniel Lemos. Também um grande amigo aqui, comentarista inteligentíssimo do programa F5. Muito obrigada pela contribuição de R$10,90, um superchat. Brilhante programa, Lili e ministro Ernesto. Viva! Muito obrigada, meu amigo. Também vi um comentário aqui da assessoria do Gustavo Gayer, muito provavelmente na pessoa da Dulce, a chefe de comunicação do deputado federal Gustavo Gayer. Você pode colocar na tela, Lê, por favor? A Dulce é uma pessoa fenomenal. Aqui, ó. Parabéns pela escolha de seu primeiro convidado. Perfeito. Sim, sim, Dulce. Não poderia estar mais feliz com o meu convidado para estrear. Não tem ninguém que entenda mais do que ele sobre este assunto. Ministro Ernesto é, sim, especialista. Um grande beijo
para a Dulce e para o Sérgio, para os amigos da Dulce que estiverem assistindo aí, porque eu sei que ela compartilhou essa live em muitos grupos, para o próprio deputado Gustavo Gayer, que também foi avisado, tantos outros deputados queridos, mandando abraços aqui, muito obrigada a vocês que estão lutando pelo Brasil. O Diogo Forjaz acabou de falar, abraço, ministro. O Forjaz gosta muito do senhor, ministro, e eu também, né? Igualmente. Todos eles sabem. De vocês mas, também. bom, agora a gente vai partir para uma outra partezinha no nosso programa, mas antes disso, eu gostaria de aproveitar essa deixa aí dos superchats, dos comentários, e pedir, gente, que vocês apoiem o Fator Político. O Fator Político é um programa é um canal de iniciativa independente, né? Nós não temos apoiadores, nós não temos nenhum tipo de verba do governo, então nós contamos com a ajuda de vocês, né? O Pix vai ficar disponível, tá aqui, ó, fatorpoliticobr@gmail.com. Esse é o Pix. Qualquer quantia que você puder doar para apoiar iniciativas como essa, né? O meu programa, o programa do Diogo Forjaz, né? O Fator Revista, o show do Mário Robert, tantos outros programas aqui da grade do Fator Político, qualquer ajuda é muito bem-vinda, porque esse é um trabalho de iniciativa independente. Nós sabemos muito bem que não dá para contar com a informação da mainstream media, né? Então, eu agradeço se vocês puderem colaborar com a nossa causa. Agora, Lê, e produção, vamos lá, vamos passar aquele vídeo. Eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês de um resumo do que foi a primeira missão parlamentar, a primeira, em Washington, D.C. Nós já estamos na terceira missão parlamentar, mas eu vou passar um apanhado e depois eu gostaria que o ministro comentasse um pouquinho sobre a primeira emenda americana que garante a liberdade de expressão. Vamos lá, roda o vídeo, produção. Eu vim aqui agora compartilhar um pouco do que nós vivemos aqui em Washington, D.C. nos últimos dias, na missão brasileira da comitiva dos parlamentares de direita e que gerou bons frutos. Não apenas pudemos visitar parlamentares, né, deputados federais aqui nos Estados Unidos, do Capitólio, que estão fazendo a diferença aqui também no GOP, que é o Partido Republicano, como também visitamos instituições conservadoras de renome, como a Cato Institute, a Heritage Foundation, o próprio CPAC, né, que é uma organização, que é uma união de conservadores e que hoje já tem uma proporção internacional. Fomos em todas essas instituições e mais, em algumas outras reuniões privadas também, denunciar a ditadura no Brasil, expor o que está acontecendo, não apenas com aqueles patriotas presos por causa do 8 de janeiro, como também expor o que está acontecendo com os jornalistas e ativistas exilados aqui nos Estados Unidos, como que está acontecendo com os nossos congressistas, representantes do povo no poder legislativo, que não podem mais falar a verdade na tribuna, nas redes sociais, que perdem as suas contas nas redes sociais afora, que são multados, que são censurados, que são processados. Os nossos parlamentares, gente, eles têm cargas e cargas e cargas de processos nas costas, por causa de palavras, por causa de discursos. Já não há liberdade de expressão no Brasil mais. E o povo, a comunidade internacional, de realmente conservadores, de pessoas que lutam pela direita, pela liberdade como uma garantia fundamental dada por Deus e não pelo governo, essas pessoas precisam saber que o Brasil já não é mais um Estado democrático de direito, que o Brasil é um regime, que o Brasil é uma ditadura, que no Brasil não há devido processo legal, não há Estado de direito, que o STF, a nossa Suprema Corte, age de ofício, que ela não é democrática, que esses tiranos de toga que vêm até Nova York, que vão até Portugal, que adoram dar palestra, que tem um ego enorme, maior que esse prédio aqui atrás de mim, que é o Capitólio, by the way, esses caras já não deveriam mais ser convidados, esses caras não deveriam mais ser sequer deixados entrar nestes países. Esses caras deveriam tentar entrar em Cuba, em Venezuela, na China, na Coreia do Norte, na Rússia, nos países que eles apoiam. E, inclusive, nós fizemos questão de salientar o relacionamento do governo Lula com países como a Rússia, como a China e como o Irã,
que são rivais dos Estados Unidos, que têm feito de tudo para atacar também a soberania americana. E são desses países agora que o governo brasileiro se aproxima, se alinha. Nós devemos denunciar tudo isso e muito mais. Como o Brasil está se tornando, sim, um narco-estado, em que quem manda é o PCC. Mesma coisa de Maduro. Maduro é considerado um narco-ditador. Então, nós viemos falar tudo isso e muito mais, buscar formas alternativas de lutar nessa guerra. Porque, sim, nós perdemos várias batalhas. Os nossos parlamentares que estavam aqui perdem processos à torto e à direita, porque o sistema judiciário brasileiro é corrupto, mas eles não param de lutar. Eles estão sendo constantemente asfixiados financeiramente, sofrendo todo tipo de perseguição, ameaças de morte, ameaças de prisões, tendo passaportes retidos, busca e apreensão em suas casas, contas bancárias paralisadas, canceladas, perdendo mandatos. Nós não podemos simplesmente nos calar e esperar, aguardar, deixar com que eles tirem tudo que nós temos. Nós temos que articular, nós temos que continuar falando, nós temos que lutar com as armas que nós temos. E quando nós pensarmos que nós não temos mais armas para lutar, nós precisamos de criatividade, de muita oração, de pedir a Deus formas, opções. E é isso que nós viemos fazer aqui, buscar ajuda em quaisquer esferas. Nessas reuniões, nós abordamos táticas, formas de pressionar o governo americano, o governo brasileiro, não apenas em sanções econômicas, como também em todo tipo de posicionamento. Esses caras têm ego, esses caras têm uma reputação, e a mídia deles, o quarto poder no Brasil, essas assessorias de imprensa que não se importam nem um pouco com o povo, que não fazem um trabalho profissional, um trabalho neutro, elas precisam de narrativas. E elas vêm propagando narrativas aqui nos Estados Unidos e nós viemos para quebrá-las. Nós estamos informando ao povo americano que o que a Globo fala é mentira, que o que a CNN fala é mentira, que o que o New York Times fala é mentira, que o que o Estado de São Paulo, que a Folha de São Paulo, que todos esses veículos falam é mentira, que o povo está sofrendo, que as redes sociais estão saindo do Brasil, que as empresas estão largando o Brasil. A audiência que nós teríamos na Comissão de Direitos Humanos aqui dentro do Capitólio foi adiada, não foi cancelada. E ela foi adiada pelo vice-presidente da comissão, que é democrata e que recebeu uma ordem, um pedido diretamente de Brasília. Quem é que foi? Nós já podemos imaginar. Mas, em contrapartida, acabaram tomando um tiro no pé. Por quê? Porque, em vez disso, fizemos uma comitiva de imprensa na frente do Capitólio, organizada pelo próprio Chris Smith, juntamente com a equipe do Gustavo Gayer, a Yes Brasil USA, que é um grande movimento aqui liderado pela Larissa e pelo Mário, e pelo jornalista Paulo Figueiredo. Nós fizemos essa coletiva que reverberou, já está reverberando, muitas pessoas aqui nos Estados Unidos já estão falando a respeito. Também fomos no próprio CPAC, conversamos com o presidente que ouviu todos os depoimentos, que gravou entrevista com os nossos parlamentares, que irão soltar essas entrevistas e elas terão alcance a muitos outros parlamentares dentro do GOP. Nosso deputado federal, Eduardo Bolsonaro, logo em seguida foi até Mar-a-Lago para ter uma reunião com o Donald Trump. E o Donald Trump vai ganhar, se Deus quiser, e em nome de Jesus, ele vai ganhar. E ele vai tratar essa questão do Brasil de forma pessoal. Então, é isso. Os frutos é que revelam a árvore. E eu tenho certeza que esta foi uma onda que vai virar um tsunami, que acabou de começar. Toda a comitiva está de parabéns. Eu sou testemunha do trabalho desses parlamentares acordando cedo e indo dormir tarde, sem parar, falando, expondo a verdade. Advogados, jornalistas, ativistas, todos juntos. Tivemos uma juíza também entre nós, a juíza Ludmila Lins Grilo, que é uma pessoa simplesmente incrível e que fala com propriedade através da própria vida dela, o jornalista Alan dos Santos, que foi simplesmente a pessoa mais perseguida, a pessoa que mais se prejudicou com todo esse regime, jornalista Paulo Figueiredo, enfim, tantas outras pessoas. Todos os parlamentares estão de
parabéns. Vocês fizeram um trabalho incrível. Nós temos sorte de tê-los como representantes. E a nossa luta, gente, ela não vai parar por aqui. Pull me like a ripcord, break me down and build me up. I wanna be the slip, word upon your lip, rather than to rip, break me down and build me up. Whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes, 'cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes, yeah, take me to the top, I'm ready for whatever it takes. 'Cause I... Bom, tá aí um resumo um pouco longo, né? Mas, ministro, o senhor viu aí que nós mencionamos um pouco, né, da relação da política externa do Brasil e como isso interessa os americanos. Eles é como se tivesse uma anteninha deles, eles ficavam até assim, ó. Quando você falava, ó, Brasil está se aproximando de Rússia, China e Irã, opa, isso não interessa a vocês, não? Interessa, isso interessa a gente. Então, ministro, o senhor esteve lá. O senhor trabalhou diretamente nesses relacionamentos aí. Fala um pouco para a gente desse período, ministro, por favor. Perfeito, Lili. Olha, muitas coisas, né, que a gente tentou fazer, mudando um percurso totalmente equivocado que vinha sendo adotado pela política externa brasileira, sobretudo através do Itamaraty, há muito tempo, né? Então, muita gente fala das tradições do Itamaraty, tem algumas que são boas, outras não. Não é simplesmente porque um erro se repete durante muito tempo que ele vira algo bom, né? Continua sendo errado. Então, o principal desses erros, que acho que vem do final dos anos 50, começo dos anos 60, é a ideia de uma falsa independência de política externa, que, na verdade, é um conceito que serve apenas para afastar o Brasil do bloco democrático do mundo e aproximar o Brasil do bloco totalitário. Já era assim nos anos 50, 60. Você tinha um bloco totalitário, claro, União Soviética, China maoísta, a China continua aí, né? União Soviética meio que também, né? Enfim. Então, o Brasil tinha um lugar natural no mundo, que é o lugar da democracia, liberdade, economia de mercado, do Ocidente cristão, do Ocidente de origem nos valores judaico-cristãos, tudo isso, né? É a nossa vocação desde a fundação, desde a nossa independência. E no entanto, construiu-se uma mentalidade segundo a qual, olha, o Brasil não tem nada que ver nem com o bloco democrático, nem com o bloco totalitário. Nós não temos por que ter mais relações com um do que com o outro, o que é um absurdo, né? Porque nós temos muito mais afinidade com o bloco democrático, né? E, no entanto, foi feita essa aposta chamada de independência, mas que, na verdade, servia para afastar o Brasil dos democráticos, aproximar o Brasil do bloco totalitário, né? Então, isso foi feito a partir dos anos 60 e, de uma maneira ou de outra, ao longo dos anos, isso vinha fluindo, né? Vinha se consolidando. Olha, o Brasil é um país que tem a ver mais com a China, com a Rússia, com o Irã e outros totalitários, ou com o Maduro, etc., do que com países democráticos da América do Norte, Europa ou em outra região. Então, nós procuramos consertar isso, né? A política externa brasileira é uma bela casa, mas que foi, digamos, muito maltratada durante muito tempo, né? Foi sendo ocupada por essa mentalidade pró-totalitária, foi se distanciando do povo brasileiro, né? Porque o povo brasileiro quer a liberdade, quer um Brasil associado aos países livres, isso é que o povo brasileiro quer. Mas a política externa foi se afastando, portanto, se isolando, o Itamaraty se isolando do povo. Então, a gente procurou inverter isso. Não, o Itamaraty próximo do espírito do povo brasileiro, né? O Itamaraty, uma política externa do povo brasileiro, que se traduz em uma aproximação e uma articulação profunda do Brasil com aquilo que é, de certa forma, a nossa família de nações, que são as famílias do Ocidente democrático, né? E sem romper relações com ninguém, mas não aceitando que nos seja imposto um modelo chinês, um modelo totalitário que não tem nada a ver
conosco, né? Então, foi trabalhoso, acho que a gente, né, lançou várias sementes, né, precisaria mais tempo para que tudo isso frutificasse, mas as sementes acho que foram lançadas. Um dos elementos, por exemplo, que a gente está vendo muito claramente agora, que a gente lançou, é a aproximação com Israel, né? Que todo mundo dizia, olha, isso é impossível, você vai perder a relação com os árabes. Não perdemos, continuamos muito bem com os países árabes e tivemos a maior aproximação da história com Israel, que é algo que o povo brasileiro demandava, né? Agora estão aí, né, totalmente invertendo isso, mas agora as pessoas sabem que, por causa daqueles nossos 2 anos e pouco lá, em Itamaraty, no caso da minha gestão, é possível o Brasil ter uma boa relação com Israel, né? Só para dar um exemplo. Então, olha, existe uma outra política externa que não é essa política que está sendo feita desde os anos 50 e que joga o Brasil no colo, realmente, no colinho dos totalitários. Só mais um elemento, eu sei que estou falando muito, mas é o seguinte, Não, né, vontade. vem aquela desculpa econômica, assim, não, mas os nossos interesses econômicos estão lá. Não estão. Aí você pega um exemplo que eu gosto de usar muito. Nos anos 50, a Coreia do Sul, logo depois da Guerra das Coreias, tinha um PIB per capita igual a dos mais pobres países africanos, que estavam se tornando independentes naquela época, né? Uau, E o uau. Brasil era um país ascendente, era um país definitivamente ascendente. Agora, entre os anos 50 e 70, o que aconteceu? A Coreia do Sul fez uma opção, olha, vamos nos vincular economicamente, politicamente ao Ocidente democrático, embora não sejam ocidentais, mas em termos de filosofia se associaram ao Ocidente, e a Coreia vinculou, e hoje é praticamente um país desenvolvido, né? E enquanto que o Brasil fez essa aposta aí diplomática numa falsa neutralidade, que na verdade é uma antipatia aos democráticos e uma simpatia com os totalitários. O que aconteceu? A partir dos anos 70, a nossa economia estagnou, né? O anti-americanismo, que no fundo é um antidemocratismo, quem não gosta de democracia não gosta de Estados Unidos. A nossa classe política corrupta não gosta de Estados Unidos, porque os Estados Unidos atrapalha a corrupção no Exato. Brasil, ou seja, né, a economia livre, liberdade, o modelo americano atrapalha. Então, a partir dos anos 70 já, mesmo o governo militar, mas foi, na verdade, no final dos anos 60, mas nos anos 70 começa, então, o Brasil, olha, não temos nada que ver realmente, nem economicamente, com os Estados Unidos. E a partir do ano 2000, 2003, com Lula, a gente tem, então, a vinculação progressiva do Brasil à economia chinesa. O que acontece, então, com o Brasil desde então? Estagnou. A nossa economia estagnou. Enquanto que outros países, por exemplo, do Sudeste Asiático também, que se vincularam às economias ocidentais, embora não sendo ocidentais, decolaram. O Brasil ficou totalmente estagnado, ficou fora das grandes cadeias globais de produção, né? E hoje depende apenas do setor agrícola, que é ótimo que tenhamos um setor agrícola competitivo, mas é um país que se desindustrializou, que a economia não está nas economias de ponta no mundo, né? É um país que se tornou um país basicamente agrícola, por causa do interesse chinês, né? Então, essa é a realidade, né? Não, foi péssimo também para a economia, além de ser péssimo para os nossos valores. Quem sacrifica seus valores em nome dos negócios acaba fazendo péssimos negócios também. É verdade. E muitos de nós sabemos que, com isso, o Senhor foi sacrificado. E o Senhor estava fazendo um belíssimo trabalho. Tinham pessoas aqui nos comentários elogiando o seu trabalho e lamentando, né, que com 2 anos e meio fazendo coisas incríveis, relacionamentos incríveis pelo Brasil, nós perdemos o Senhor, e isso realmente é trágico, mas, né, eu queria novamente, eu sei que muitos já fizeram isso, mas eu queria agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fez pelo Brasil nesse período, né? E o Senhor continua fazendo, porque o Senhor agora é professor, o Senhor ensina, então, quem sabe, né, a gente vai conseguir dar volta por cima nisso aí e realmente ver o Brasil fazendo as coisas certas nos relacionamentos certos, né? Essa questão, esse exemplo que o senhor deu de Israel é lindo. Muito obrigada, ministro. E agora
Eu ia pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente sobre a primeira emenda, né? Porque ela fala sobre a liberdade de expressão, e a liberdade de expressão, os americanos entendem ela como um direito dado por Deus. Mas eu acho que se a gente fizer isso, não vai dar tempo de cobrir as 3 pautas. Então, vamos direto para as notícias, né? A gente precisa falar um pouquinho das notícias, aquelas 3 pautas, e a Lê vai colocar aqui na tela para a gente a primeira. Coloca aqui para a gente, Lê, por favor. Vamos lá, para a primeira notícia que o ministro vai comentar aqui para a gente. Deixa eu ver. Espera aí. Alê? Tá indo? Aí. Isso. Ó, Congresso americano apura envolvimento do FBI em ações de censura no Brasil. Ministro, bom, temos que trazer aí algumas notícias dos Estados Unidos para informar, né, a nossa audiência maravilhosa, brasileira, patriota, que ama a liberdade, do que está acontecendo por aqui. Esse programa também é para isso, é para discutir temas muito, muito fortes aqui nos Estados Unidos, mas também as notícias, né? E o deputado Jim Jordan, recentemente, oficialmente, né, ele enviou esse pedido, ele requereu ao FBI que envie todos os tipos de documentos e de conversas com o Poder Executivo brasileiro, quaisquer instituições relacionadas ao Executivo, pessoas. Também mandou o mesmo requerimento de documentos e conversas entre o FBI e o STF, qualquer ministro, enfim, qualquer coisa envolvendo o STF eles querem ver. E, por fim, os documentos e as conversas envolvendo as censuras diretamente ao Rumble e ao X, né, que foram denunciadas através do Twitter Files do Michael Shellenberger e que chegaram, obviamente, à atenção do Elon Musk. O senhor deve ter visto isso, né? O Jim Jordan. Alguns estão criticando esse posicionamento dele, acham que isso é algo prejudicial. O que o senhor acha? Que é mesmo? O Rumble? Não, saída do Brasil? Não, esse posicionamento do Jim Jordan, né? Do deputado que requereu ao FBI todas Sim, não. as ações. Perfeito. Não, isso é importantíssimo, e isso mostra que realmente a gente está num mundo onde os assuntos são interconectados entre Sim. os diferentes países. Por quê? Porque no mundo inteiro está acontecendo uma luta entre o princípio da liberdade e o princípio da ditadura, se você quiser, né? No mundo inteiro. Então, de maneiras diferentes, as pessoas estão percebendo isso. O FBI, o que é? O FBI é a Polícia Federal Americana, né? Mutatis mutandis. E nos últimos anos, talvez duas décadas, sobretudo na última década, o FBI americano foi muito, como dizem os americanos, né, weaponized, instrumentalizado pelos governos democratas, né, para perseguir seus adversários republicanos, né, inclusive o próprio Donald Trump, que não seria a função do FBI, como também não é a função da Polícia Federal americana, brasileira, né? Então você vê os paralelismos aí. O FBI, quer dizer, é uma grande instituição, como a Polícia Federal Brasileira, mas foi tomado aí, em grande parte, por uma ala, né, identificada com uma determinada corrente política que está perseguindo a outra, né? Então, esse problema do FBI tem a ver com um problema, digamos, interno americano também. E o que aparentemente o FBI pode ter feito? Digamos, exportado essa mentalidade para atuar contra correntes políticas em outros países também, o que é totalmente absurdo. A cooperação entre autoridades judiciais, polícias, está regulado em acordos, em tratados, né? Então, cooperação jurídica internacional é algo que existe, né? Então, através daí você tem cooperação entre os judiciários, entre as polícias para investigação de crimes, entre as promotorias, entre, né, todas essas autoridades. Isso é normal. Mas, por exemplo, Estados Unidos, uma cooperação judicial com o Brasil, essa cooperação judicial só pode se desdobrar quando ela respeita a própria lei americana, né? Então, bom, Brasil, tem alguém acusado de um assassinato. Você sabe que essa pessoa fugiu para os Estados Unidos. Então, as autoridades judiciais brasileiras pedem para as autoridades americanas
identificar essa pessoa para interrogar, para investigar se realmente ela cometeu aquele assassinato. Elas vão fazer isso, porque assassinato também é crime nos Estados Unidos, né? Agora, se você tem autoridades brasileiras perseguindo brasileiros por crimes de opinião, e isso chega num pedido de algum tipo de pedido de cooperação com os Estados Unidos, os órgãos americanos, inclusive a FBI, teriam que negar, porque crime de opinião não é crime nos Estados Unidos. Você então não pode, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo mais grotesco, assim. No entanto, digamos que o Irã pedisse cooperação com os Estados Unidos porque tem uma iraniana nos Estados Unidos, né? E isso é crime no Irã. Então vai o FBI lá atrás da moça para obrigar ela a botar véu, e se não botar véu, desceu, né, dar uma surra na moça? Claro que não, né? Claro que não. Então, mutatis mutandis é isso que parece que pode ter acontecido, né? Pedidos de cooperação que são nos Estados Unidos ilegais, porque os fatos geradores não são crime nos Estados Unidos. Por que isso pode ter ocorrido? Por causa de uma transição, digamos, de muitas autoridades e do deep state, né, do Estado profundo americano, rumo a uma visão de mundo de esquerda, globalista e compatível com a visão de mundo das autoridades que estão implantando um totalitarismo no Brasil, né? Portanto, seria como se fosse uma cooperação entre dois regimes totalitários para punir os dissidentes, né? Isso é uma coisa horrível e que o espírito americano, por causa da primeira emenda, inclusive, não aceita. Só para então, aproveitar a primeira emenda, uma frase só, a importância da primeira emenda. Como o resto da Constituição americana, tem 240 anos, praticamente, de existência, né? Qual é o outro instrumento no mundo de proteção de liberdades que existe há 240 anos? Praticamente nenhum, eu acho, né? Então, você vê a importância disso e a importância da primeira emenda e de toda a Constituição americana, né, no sucesso que os Estados Unidos tiveram no mundo. As pessoas imaginam assim como se o êxito dos Estados Unidos fosse porque ganharam na loteria, né? Os Estados Unidos não ganharam na loteria, As né? pessoas Os têm Estados essa Unidos, realidade mesmo, desculpa, é, ministro, interromper, mas eles é, pensam que é por causa do capitalismo. Não é, gente, é liberdade. claro, a liberdade que está na base de uma economia próspera, que está na base de uma sociedade feliz, portanto, de uma sociedade criativa, que inova, que inventa coisas, que tem tecnologia, que tem empreendedorismo, que cria emprego. Isso tudo está baseado na liberdade e, antes de tudo, na liberdade fundamental, porque o ser humano é feito de ideias, a ideia se dá através da palavra, então a liberdade da palavra, a liberdade de expressão é a liberdade fundamental. Mas então é isso, essa questão do FBI, eu acho que se realmente se comprovar que houve uma operação para perseguir pessoas brasileiras nos Estados Unidos, que em nome de crimes que não são crimes, ou de alegados crimes, né, que não são crimes nos Estados Unidos, isso é gravíssimo, né, isso é gravíssimo, e isso vai mostrar, claro, a disposição totalitária do regime no Brasil, mas também a simpatia totalitária de pelo menos alguns núcleos no governo americano. Isso vai dar muito o que falar. Sem dúvida. O senhor falou muito bem. Eu acho que essa notícia, ela daria um programa inteiro de discussão, porque eu fiquei muito feliz. Pode ser ingenuidade minha, mas eu gosto do Jim Jordan, desse deputado que fez esse requerimento aí. Ele geralmente ele bate de frente contra o deep state, contra o establishment, e ele mesmo questionou, ele falou assim, cara, se isso fosse algum assunto referente à soberania dos Estados Unidos ou de interesse dos Estados Unidos, quem tinha que lidar com isso era a CIA, né? Porque a CIA, na verdade, no caso, ela seria uma agência para lidar com esses assuntos aí de política externa, etc., né? Assuntos internacionais. Agora, se é algo doméstico, ok, é o FBI, mas isso não envolve nada doméstico, né? Não envolve nenhum assunto. Então, você vê que eles realmente foram fora da alçada deles para jogar contra mesmo, para oprimir. E rapidamente, ministro, eu gostaria aqui de mandar um abraço para o meu amigo Caivano, Luiz Caivano, e para Lavínia, querida, e para Débora Puntel, que também são seguidores, acompanham, estavam nas missões. Obrigada, Débora, obrigada, Lavínia, obrigada, Caivano. Caivano é um advogado fenomenal que também participa aqui do Fator Político, enfim, é nosso amigo. Muito obrigada pela audiência e por estarem acompanhando o nosso programa. Vamos lá, então.
ler para a segunda pauta. Vamos falar sobre a segunda notícia. Aproveitar aqui os nossos minutos finais, que a gente já está quase. Mas está muito bom o programa, ministro. Muito bom. Pois é, Interessantíssimo. parabéns. Obrigada, ministro. Vamos lá, então. Ó. Júri começa a deliberação em julgamento criminal de Donald Trump. O ex-presidente enfrenta 34 acusações criminais de falsificação de documentos comerciais para encobrir o pagamento à atriz do filme pornográfico Stormy Daniels. E isso virou uma novela, né, ministro? O senhor está acompanhando? Sim, pois é. Infelizmente, eles estão querendo fazer render o máximo esse caso, né? Tenho a impressão que o Trump não cometeu crime nenhum, né? E você vê como eles cavucaram. É óbvio que eles cavucaram a vida inteira do Trump. Isso é o que eles encontraram para tentar levá-lo ao tribunal e desgastá-lo politicamente e tirá-lo do foco na campanha de reeleição, né? Inclusive tem, por exemplo, a entrevista dessa moça, da Stormy Daniels, de alguns anos atrás, antes de começar esse processo, claro, em que um desses entrevistadores de final de noite americanos, programas famosos, não lembro qual, perguntando, o Trump te forçou e tal. Ela falou, não, de jeito nenhum, enfim, assim, não houve problema nenhum. Eu sei que agora estão alegando o negócio do pagamento, mas o certo é que ela deu testemunhos, e, enfim, estão sendo dados testemunhos que contradizem coisas que já foram ditas. Você vai ver que é um aproveitamento de um caso que, obviamente, se fosse um político democrata, com todo o aparato de mídia que eles têm, né, não daria absolutamente nada, absolutamente nada. Então, isso é o que os americanos chamam nothing burger, né, um hambúrguer de nada. Mas está sendo usado politicamente por quê? O Trump tem que dedicar tempo e atenção a isso, com isso ele não consegue dedicar tempo à sua campanha, eles acham que com isso vai se desgastar, se houver algum tipo de condenação, eu acho que não impede ele de concorrer, mas vai ter, teoricamente, gente que vai dizer, não, ele foi condenado, então não vou votar nele, e de repente alguns estados vão voltar com a ideia de tirá-lo da cédula, o que a própria Suprema Corte americana já disse que não pode fazer, mas, ou seja, eles querem assim, já ganhar no tapetão antes até da eleição. Eu acho que para os democratas está ficando claro que Joe Biden vai perder. Assim, você deixa ele aqui, Joe Biden e Donald Trump. O Trump ganha, né? Então eles têm que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Inventar processo, inventar todo tipo de alegação, inventar chicanas jurídicas e daqui para lá e de lá para cá. Isso é o que eles estão tentando fazer, mas não está colando, não está colando, né? O Trump está crescendo nas pesquisas, e o Joe Biden está caindo na sua popularidade. Quer dizer, a pesquisa entre um e o outro, né, o Biden está caindo e o Trump está subindo. E na aprovação ou reprovação do governo Biden, ele está caindo, ele está com uma popularidade, e mesmo assim essas pesquisas não sei se são confiáveis, mas segundo as pesquisas, Biden está com uma popularidade menor do que o Donald Trump no mesmo ponto do governo Trump no ano da eleição, em 2020. Portanto, é uma tática que eles estão tentando até o fim, né, essa coisa judicial. Há muitos boatos de que eles não vão conseguir nada com isso e que já não estão conseguindo, que eles vão mudar a candidatura, vão tirar o Joe Biden e colocar talvez a Michelle Obama, né? Sim, Tem muita gente eu falando ouvi isso isso. também. Pois Ouvi é. isso. Isso é muito. Isso seria preocupante. Seria preocupante porque ela encaixa ali em todas os buracos da ala identitária, né? Uma mulher é negra, sabe, é democrata, sabe, é a favor do aborto. Então, isso é preocupante. Assim, a mídia ia conseguir fazer disso um show, mas aquele julgamento, o veredito do processo lá em Nova York, que a procuradora da cidade, a Letícia James, né, o acusou de fraude, uma coisa assim, né, dizendo que ele estava aumentando os valores das propriedades dele em Nova York, queria proibir os filhos dele de trabalhar em Nova York, queria aquilo. Gente, aquilo foi uma loucura total. E no final o juiz condenou ele a pagar uma quantia absurda que financeiramente assim ia machucar o Trump em plena campanha. E aí a rede social dele, a Truth Social, ganhou tanto dinheiro, eles ganharam tantos apoios, eles ganharam.
Foi o Pix americano, né? Foi a vaquinha americana. Muita gente ali começou a comprar ações da Truth Social e foi lá em cima, eles conseguiram ganhar muito dinheiro a mais. Passou assim, foi skyrocketing o valor da condenação dele. Eu acho que passou da casa dos... Não sei se passou do 1 milhão. Não sei se o senhor lembra disso. Eu acho que chegou a centenas de milhões, né? Centenas de milhões, pelo menos. Mas outro dia eu estava vendo uma estatística muito interessante, que é o seguinte: pegaram todos os últimos... E cortou aqui. O senhor está me ouvindo? Deu uma pequena cortada aqui. Estou ouvindo agora. Está me ouvindo? Não, só muito rapidamente. Pegaram todos os últimos presidentes, desde o Clinton, assim, com quanto de patrimônio chegou na presidência e com quanto saiu. E a maioria deles, assim, decuplicou, centuplicou o patrimônio, né? O Trump, tudo bem, tinha muito dinheiro, mas ele saiu da presidência com menos dinheiro do que ele entrou, né? Então, mas, claro, uma das coisas que eles querem pegar, o Trump é um milionário, é um bilionário, e com isso atrair a antipatia das pessoas, mas não está colando com o público americano. E você falou do voto identitário, por exemplo, a população negra americana, uma população negra está crescendo o apoio ao Donald Trump, né? Os democratas precisam, para vencer, eles precisam, assim, mais de 90% do voto negro e mais de 80% do voto latino, e o Trump está com um apoio, claro, ainda é minoritário, mas muito significativo e crescente entre a população negra e também entre a população hispânica. Por isso também que os democratas estão tão preocupados, porque esses rótulos fáceis não estão colando. É um bilionário, mas não é corrupto. Ele é racista. Não é, porque os negros estão apoiando ele, muitos. Ele... ele, enfim, não se preocupa com os pobres. Não, as pessoas, ele vai na pizzaria e ele os trabalhadores ali da pizzaria o ovacionam, né? Você sabe disso, né? Então, eles não sabem mais o que fazer, eu acho. Verdade. E isso me lembra muito um certo capitão aí no Brasil também, chamado Jair Messias Bolsonaro, que atrai a massa, atrai todo mundo para onde ele vai. Bom, eu ia chamar a terceira pauta, mas eu acho melhor a gente ir direto para o vídeo, né? Eu prefiro manter o vídeo do que manter a pauta, né? Porque esse vídeo é um vídeo assim que tem um peso muito grande emocional para mim, e eu quero compartilhar ele com essa audiência maravilhosa, que é o vídeo do hino americano, que é um hino lindíssimo. E nós vamos passar aqui o hino traduzido para vocês, e eu quero que vocês prestem atenção na letra. Porque esse hino, gente, quando ele foi escrito, tá? Inspirado num poema. E este poema foi escrito à base de suor, lágrimas, logo depois da Guerra da Independência Americana. E vocês conseguem ver, né, durante todas aí as frases, os refrões, é isso muito claro, tanto que eles lutaram pela liberdade, né, e the land of the free and the home of the brave. Essa é a frase principal deste hino, que é the land of the free, a terra dos livres, and the home of the brave, e a casa dos bravos, né, valentes, corajosos. Então, essa liberdade aqui, ela não foi ganhada do governo. Ela foi dada por Deus, e eles tiveram que lutar pela manutenção dela. Eles tiveram que lutar para manter essa liberdade, e eles estão dispostos em pegarem armas para garantir essa liberdade. Eu não vou dar spoiler aqui no segundo episódio do meu programa, mas é muito possível que seja a primeira emenda ou a segunda emenda, porque elas estão diretamente ligadas. Mas vamos lá, Lê, solta o vídeo agora pra gente do hino americano.
is that which the breeze or the towering steep, as it fitfully blows, half conceals, half discloses. Now it catches the gleam of the morning's first beam. In full glory reflected, now shines on the stream. 'Tis the star-spangled banner, oh, long may it wave, o'er the land of the free and the home of the brave. Oh, see it ever when freemen shall stand between their loved ones, and while war's desolation, blessed with victory and peace, may the hand-rescued land praise the God that hath made and preserved us a nation. Praise God the river, where our God liveth not, and lifting our mouth, proclaim God is our trust, and the star-spangled banner in triumph shall wave. For the land of the free and the home of the Lindo demais! E aí, ministro, o que o senhor achou do nosso vídeo de encerramento? Muito bacana e muito legal você ter trazido isso. Eu confesso que eu não conhecia as partes seguintes, as estrofes seguintes, né, a gente conhece aquela primeira que normalmente é cantada, eu não conhecia as outras, né, que com a mesma música, mas com outra letra, né, é maravilhoso. Olha, eu estava pensando aqui, um hino ele é sempre um reflexo de uma nação, né, é bonito quando a gente vê essa expressão de uma nação, né, de uma nação viva, com a sua personalidade. Eu, sempre me emociono, claro, com o hino do Brasil mais que todos, mas, me emociono com outros hinos. Quando você vê que em momentos especiais, sobretudo, que eles partem de uma nação viva. Então, no ano passado, lá na posse do Milei, quando tocaram o hino argentino ali no Teatro Colón, no dia da posse do Milei, fiquei super emocionado, né. Eu fico emocionado em certos momentos, quando ouço a Marselhesa francesa, quando ouço o hino de Portugal, que é muito bonito. Enfim, o hino da África do Sul, por exemplo, é um hino maravilhoso. Mas, enfim, por quê? Não é simplesmente por uma música, é porque você sente uma pátria ali dentro. Então, eu como me considero muito patriota, a gente se vê espelhado nas outras pátrias, né. Quando a gente vê uma outra pátria com a solidez, a profundidade que tem a pátria americana, isso nos reforça no nosso patriotismo brasileiro, né. Então, foi um momento também de a gente começa a imaginar o povo que tem por trás dessa letra, né, a nação que tem por trás dessa letra, dessa música, né. Um detalhe que uma vez uma pessoa americana me chamou a atenção. O hino americano, sobretudo a primeira estrofe, né, que é sempre cantada, termina com uma interrogação. Na verdade, são duas interrogações, né? Can you see? Pode você ver? Né? Você consegue ver a bandeira? E no final, né? Essa bandeira continua tremulando. Né? Então você vê que é um desafio permanente, né? Não é uma afirmação, olha, terminou. Não, eu acho que significa isso. A pátria é uma construção permanente. Cada dia as pessoas olham e falam, continua ali tremulando?
continua valendo, né? A gente continua de pé, o nosso ideal. Eles se perguntam isso todo dia ao cantar esse hino, e todos nós acho que temos que nos perguntar em relação às nossas pátrias, se os ideais da nossa pátria, né, continuam de pé todo dia. Eu acho que é por aí. Ai, que belíssima reflexão, ministro. Eu me segurei para não chorar aqui. O senhor quase me fez chorar. Imagina. Eu me emociono com muita facilidade, mas... E esse hino, ele já é emocionante, né? Eu me tornei americana hoje, então... Claro. Sim, e eu estava aqui vendo, e agora esse país é o meu país também. Obviamente, não deixo de amar o Brasil, né? O amor, eu acredito que neste caso, ministro, o amor ele não se divide, ele se multiplica. Muito E é bem. que nem filho, por exemplo, né? Você quando nasce o segundo, você não deixou de amar o primeiro. É um amor que cresce, ele não Perfeito. diminui. Então, o que eu vejo nos Estados Unidos é o que eu desejo para o Brasil. Diversas vezes eu falei isso com os deputados nessa missão. Eu desejo isso para o meu país. Se um dia eu fosse milionária, eu ia voltar no bairro que eu cresci, que era pobre, que a rua era de terra, não tinha nem asfalto. E eu ia construir tudo isso aqui no meu bairro. Eu me tornando milionária, uma das coisas que eu ia fazer era investir no bairro que eu cresci. Era consertar a calçada, era construir uma biblioteca pública para aquele tanto de criancinha que fica brincando na rua ali, sabe? Parquinho, infraestrutura, melhorar a segurança pública. Então, é isso que eu desejo para o Brasil. E eu desejo que as pessoas cantem o hino brasileiro com a mesma seriedade que os americanos cantam o hino americano. E isso aqui é uma forma, eu acho que é uma bela forma da gente terminar essa estreia, esse primeiro programa chamado Freedom, né? Liberdade. Ministro, eu quero te agradecer demais. O senhor foi um convidado exemplar. Sempre as nossas lives são assim, são densas, são ricas, né? Um conteúdo muito profundo. O senhor agrega muito. Eu me sinto honrada, assim. Eu sinto que às vezes eu nem consigo tirar muito do senhor, de que o senhor é um poço de sabedoria, né? E eu tô muito na superfície, o senhor tá muito na profundidade, mas ainda assim o senhor nunca recusou um convite meu. E o senhor vem e sempre entrega o seu melhor. Então, muito obrigada. Gostaria que o senhor falasse do seu curso também e tivesse uns minutos para sua consideração final. Obrigado, Lili. Olha, antes de mais nada, muito obrigado. Eu também fiquei muito honrado de participar dessa estreia do seu programa, falando das coisas em que a gente acredita, em que eu acredito. Então, sempre valorizo muito essas oportunidades e, especialmente, no seu trabalho, que você coloca emoção, né, naquilo que você faz, você fala realmente do coração, como a gente vê. Você tem esse dom de, né, ir nos temas importantes de maneira relevante, de maneira informativa, de maneira profunda, ao mesmo tempo, né, com uma leveza, criando um ambiente de discussão super harmônico. Então, isso é um dom e te dou os parabéns por esse trabalho. Eu tenho certeza que esse seu novo empreendimento aqui com esse programa vai dar muito certo, se Deus quiser. E, sim, em relação ao meu empreendimento, ao meu projeto, que é a Academia Folha Política, nós estamos discutindo várias coisas que foram objeto hoje da nossa conversa aqui. Então, falamos, por exemplo, de OMS. Tem uma live minha dentro da Academia Folha Política, outro dia em que eu fiz uma análise do projeto de acordo de pandemias da OMS e mostrei, inclusive nas entrelinhas, mais do que nas linhas, onde está o problema desse acordo, como é que ele acabaria ainda mais com a nossa liberdade. Tenho analisado, por exemplo, Rússia. O que significa a Rússia? Né? O que realmente é o projeto de Rússia no mundo? Ontem fiz uma live sobre, isso dentro da academia, ou seja, exclusivo para quem é da academia. Fiz uma live sobre um discurso secreto de um ex-ministro da Defesa chinês, em 2005, em que ele fala do projeto de mundo da China, né, que praticamente deixa claro, olha, o projeto é colonizar outros países para ter produção agrícola sob nosso controle e a China dominar o mundo e a China vai ser o centro do mundo, mandando em todo mundo. Né? Meu Deus! Tá na minha live de ontem. Vamos entrar na Folha Política, a gente precisa de saber disso. Pois é, tá vendo? Então, esses temas mais, digamos assim,
prementes, todos são prementes, mas esses temas estão no programa que eu faço toda terça-feira, que chama Agenda 2030, né? É uma brincadeira, porque começa às 8h30 da noite, né? Então 20h30, mas é para falar, né, de toda essa globalização que vem do Great Reset, que vem da ONU, mas que vem também da Rússia e da China, que estão juntos. Vem do crime organizado também. E toda quarta-feira tem o meu curso de Logopolítica, onde eu aprofundo mais a dimensão filosófica de pensamento, às vezes é um pouco a dimensão teológica, mas sobretudo filosófica, literária também, de todos esses aspectos. Então, por exemplo, vimos ali hoje a imagem do Capitólio, né? Por que os Estados Unidos têm o Capitólio? Capitólio, o que é o Capitólio? É o nome de uma colina de Roma, onde ficava a sede do Senado, digamos, o governo de Roma antiga. Aqueles que formaram os Estados Unidos, esse projeto tão bem sucedido de democracia, se inspiraram muito nas instituições de Roma antiga. Então a gente tem estudado como é que foi esse nascimento da ideia de uma república, de uma democracia. Roma antiga tinha uma democracia, em certo sentido, melhor do que a nossa hoje no Brasil, que não é mais, né? Então a gente estuda isso, muita história, mas também muita filosofia. A gente vai lá, vai no teatro grego, para ver também a origem do conceito de liberdade, do sentimento de liberdade, lá nas raízes da nossa civilização. E a gente não pode perder isso. A nossa civilização, sem a liberdade, ela desaparece, né? Existe uma coisa chamada civilização ocidental, da qual o Brasil faz parte, da qual o conceito de democracia faz parte, e a gente precisa recuperar isso um pouco. Então, essa é a ideia do curso. Além disso, tem outros projetos e tal, mas então tudo isso está no ambiente, né, que é a Academia Folha Política, que você acessa por academiafolhapolitica.org. Então, a gente tem lá, né, assinatura anual, assinatura mensal, quem quiser participar. E, só para comentar, esse tema é um projeto conjunto, não é assim, eu, né, transmitindo uma coisa que eu já saiba para as pessoas que não sabem. Não, cada um traz, digamos, a sua experiência, e eu acho que cada um leva dali uma experiência diferente, a gente constrói junto um manancial, digamos, de reflexão, de pensamento. Essa é a ideia do projeto da Academia Folha Política, né? E, portanto, tem tudo a ver com essa discussão aqui de hoje. Liberdade, isso talvez seja o tema central. A liberdade não é algo opcional para o ser humano. Se acabar a liberdade, acaba o ser humano, da maneira como a gente o conhece. E, infelizmente, não é conspiração, não. Tem, como eu mostrei ontem nessa live, por exemplo, você tem forças poderosíssimas no mundo para as quais a liberdade não faz parte da vida, não vislumbram no futuro um mundo de liberdade, ao contrário. Então, né, a importância da gente sempre lembrar quais são as fontes da liberdade, gregos, romanos, né, na história do Brasil, quais são as referências de liberdade que nós temos no passado, Estados Unidos, uma importantíssima referência para a liberdade. Portanto, esse seu programa, essa sua ideia é extremamente útil, extremamente pertinente. Que bom. Muito obrigada, ministro. Meu Deus, essa afirmação aí, né, esse elogio não é de qualquer um e vem muito a calhar. Muito obrigada, muito bem-vindo. E da mesma forma, eu te digo mesmo sobre o seu curso, ministro, e sobre a sua comunidade. O senhor está formando outros intelectuais, eu acredito que nós estamos carentes disso. Então, mais uma vez, eu agradeço o senhor pela sua participação maravilhosa, agradeço a equipe do Fio Diário, que está também retransmitindo essa live, e, obviamente, a equipe do Fator Político maravilhosa aqui, né? A Lê, a Berenice, e os meus colegas que estiveram aqui na audiência com a gente, muito obrigada. Vocês são a audiência que é maravilhosa. Estava aqui, a galera está comentando, está feliz com o programa, gostaram da iniciativa. Toda a quarta, às 5 da tarde, do horário de Brasília. Então, eu vejo vocês no próximo. E, se puderem, sigam o Fator Político, sigam o Fio Diário, curtam essa live, deixem comentários, compartilhem com as pessoas que vocês gostam. E é isso, gente. Eu vejo vocês muito em breve. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, ministro. Muito obrigada mais uma vez. Com Deus também. Obrigado a você. Fica com Deus também, a todos aqui. Aê! Tudo bem.
Obrigada, Parabéns, hein? Muito bom. ministro. Que bom que o senhor gostou, Ah, ministro. O que senhor bom. foi maravilhoso. Muito obrigada, muito Gostei muito, gostei muito.